Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias então em Romanos 10. Estamos hoje terminando o capítulo 10. Vamos ver do 16 ao 21, Romanos 10, versículos 16 ao 21. E assim vamos chegando ao final de mais um capítulo, né? Vamos aos poucos avançando ao longo do livro de Romanos. Romanos 10, 16 ao 21, vou convidar a igreja mais um momento a ficar em pé, os que puderem. E diz assim a palavra do Senhor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por isso Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos ter mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, a Deus, pelo culto que pudemos render ao Senhor até aqui. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado pelas orações, obrigado pelas ofertas. Somos gratos a Ti, Senhor. Mas nesse momento lhe pedimos que pela força do Teu Santo Espírito, pela palavra que está exposta, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor se revele a nós, Senhor, a Deus, através da Tua palavra e que o Senhor nos fortaleça através dela. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então os irmãos podem sentar. Meus irmãos, no último domingo, quem esteve aqui, viu que Paulo, ali em sua carta aos Romanos, que está sendo traçado, declara que não havia ou não há distinção entre judeu e grego. E Paulo diz que, pois o Senhor é Senhor de todos, e que, portanto, a forma de salvação é igual para todos. E ela vem através da graça de Deus em Cristo Jesus. E Paulo ainda diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse foi o tema da mensagem de domingo. E a pergunta que fizemos é como pessoas podem ser alcançadas, então, pela salvação? E a resposta, através da pregação da palavra. Essa é a forma como as pessoas são alcançadas. Então dissemos também que Paulo nos deixa aqui 4 perguntas retóricas. Ele fala, como porém invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, Paulo faz aqui a exposição de como a palavra chega a todos os cantos da terra, através de homens de Deus preparados, capacitados e chamados para anunciar a boa nova do Senhor. E ao anunciarem, as pessoas têm os seus corações, os seus ouvidos abertos para esta maravilha, para esta palavra. Então, eles creem e se convertem. Sim, é assim que a palavra do Senhor tem sido pregada aos 4 cantos do mundo, anunciando esta palavra de salvação. E muitos povos têm ouvido esta palavra, e muitos creem, e ao crerem, confessam ao Senhor como o Salvador das suas vidas. E Paulo faz uma citação do Salmo para mostrar aos judeus e a nós a importância daqueles que anunciam a palavra do Senhor, anunciam as boas novas.
ele diz: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Final do versículo 15. Sim, meus irmãos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de redenção e libertação de um terrível mal, que é o pecado. Paulo, ao longo dos capítulos 9 e 10, tem mostrado como desde a antiguidade, desde os profetas, o evangelho tem sido anunciado. Ele faz citações de Moisés e dos profetas para mostrar isto. Mas Paulo entra nesta nova parte, no versículo 16, dizendo que mesmo sendo anunciando, ou mesmo estando sendo anunciado coisas boas, o coração do homem continua duro e insensível à proclamação do evangelho da verdade. E Paulo então vai terminar o capítulo 10 tratando desse assunto e expondo essa dureza do coração do homem. E nós vamos fazer isso mostrando, dividindo esta passagem em 3 partes. A primeira está no versículo 16 e 17. Eu vou reler para que os irmãos possam fixar. Ele termina dizendo, o versículo 15, ele termina dizendo que homens são enviados e quão formosos são os pés desses homens preparados que avançam com a palavra. Mas ele então começa: mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, ele está a dizer uma coisa, mas ele vai lá no Antigo Testamento mostrar que as coisas parecem que não mudam. Então ele vai dizer: pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, Paulo era um evangelista e tinha pregado em diversas partes e tinha visto pessoas se convertendo, mas também tinha presenciado pessoas de um coração realmente endurecido e que parece que ao pregar a palavra o coração fica mais duro ainda. Nós podemos lembrar do Faraó, quando Moisés vai até Faraó e ele não quer libertar o seu povo, o povo de Israel. E Faraó fala com ele e a palavra diz que o coração era mais endurecido ainda. E é assim que muitas vezes nós vemos as pessoas hoje com o seu coração endurecido. A palavra está diante de nós, a palavra tem uma facilidade de ser recebida. Qualquer pessoa hoje pode adquirir uma Bíblia, qualquer pessoa hoje pode baixar um aplicativo, tem acesso. Mas parece que cada vez mais se afastam, mais se ausentam da palavra do Senhor. Ou seja, isso não é algo novo. Isso veio desde a rebeldia do homem no Éden. Ali eles já negaram a palavra. Ali no Éden, Adão e Eva questionaram a palavra, como muitos continuam a fazer hoje, questionando a palavra do Senhor. Paulo está dizendo aqui, citando Isaías, ele está mostrando que a pregação vem de uma rejeição desde o Antigo Testamento, desde os profetas, que eram a voz de Deus. E ele então está a citar aqui Isaías 53:1, que eu vou fazer a leitura para os irmãos. Isaías tinha sido levantado para anunciar redenção a Israel da Babilônia, do cativeiro. Mas ele vai e parece que as pessoas não o ouvem. Então ele fica indignado diante de Deus. E no versículo 1 do capítulo 53, ele diz assim: quem creu em nossa, na realidade em minha, né? Ele está falando por ele. Mas nós costumamos sempre usar essa expressão nossa, porque a palavra não é minha. Eu sou usado pelo Espírito. Então, nós sempre usamos essa expressão nós. Estamos num contexto.
E ele diz: quem creu em nossa pregação? Quem creu na minha pregação? O Senhor me enviou. Eu fui até lá. Eu anunciei, mas quem creu? Temos aqui um profeta indignado. Um profeta que Paulo diz que eles não tinham um coração disposto a obedecer. O próprio Deus havia repreendido essa questão quando eles iam todos alegres oferecer sacrifícios. E Deus diz assim: olha, melhor do que sacrificar é obedecer. E obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra que causa transformação. Tem muitas vezes nós percebemos que pessoas ainda estão ligadas a uma questão de sacrificar. Parece que eles precisam adquirir essa salvação através das boas obras. Mas as boas obras não trazem salvação, mas são consequências da salvação. Ele então, indignado, expõe diante do Senhor. E qual era a mensagem de Isaías? Qual a mensagem que Isaías pregava? Paulo diz que a pregação vem pela palavra de Cristo. E se nós formos lá em Isaías, capítulo 53, nós vamos ver Isaías pregando quem? Cristo. Eu vou ler aqui com os irmãos do versículo 3 ao 6, e ele diz assim, capítulo 53, versículo 3 ao 6. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como que um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ainda no versículos 10 e 12, ele diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele será o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte. De quem é que ele falava? De Jesus. Ele estava a falar de Jesus, do servo sofredor. Ou seja, Isaías não anunciou nada diferente do que Paulo está a anunciar, do que Moisés anunciou, ou do que Jeremias anunciou, ou do que qualquer outro profeta anunciou. Eu quero abrir aqui um parênteses para chamar a atenção dos irmãos. A partir do primeiro domingo de dezembro, nós vamos começar o advento do Natal. E vamos falar um pouco sobre estas passagens que apontam para Cristo. E aqui eu já gostava de chamar aqui uma atenção para algo muito importante para o coração do crente. Quando Isaías está a falar sobre Jesus que levou sobre si as nossas enfermidades e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, ele diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi ferido por causa dos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades. Novamente aqui um termo que podemos traduzir para pecado. E ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Nós lembramos que
o homem está em inimizade com Deus, debaixo da ira de Deus, da santa ira de Deus, da justa ira de Deus. E em Cristo, quando ele é traspassado, quando ele é ferido, quando ele derrama o seu sangue, esse sangue nos traz paz com Deus. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, somos amigos de Deus. Todos? Não, não todos. Aqueles que Paulo está a dizer que obedecem o Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho e corre para o Evangelho, refugia-se no Evangelho. Isaías vai dizer aqui no final que nós lemos: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará. Ele usa essa palavra que nós temos falado tanto aqui em Romanos. Justificar é tornar você justo, mesmo não sendo. Então você passa diante dos olhos de Deus ter os seus pecados perdoados. Ele justificará a todos? Não, ele diz, justificará a muitos. E ele termina aqui o versículo 12, dizendo assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Por aqueles que ele morreu, será entregue a sua parte. Paulo está a dizer, Paulo está a chamar o povo de Judá, de Israel, para que eles possam compreender a salvação que vem de Cristo, que estava tão difícil deles compreenderem isto. Mas ele não está falando para judeus. Ele está falando também para a igreja, ele está falando para nós, ele está falando para o mundo. Há só um jeito de salvação. Através da palavra pregada pelo Evangelho, que, diz a palavra do Senhor, prega a palavra de Cristo, a vontade de Cristo. É necessário reconhecer a Cristo e buscar. Enquanto Isaías pregava isso, aqui, como no capítulo 9, por exemplo, que fala do nascimento do Salvador, Isaías reclama, então, que ele pregava e ninguém, ou poucos, o ouvia. Aqui nós estamos falando do capítulo 53, mas se você for lá no 9, ele fala sobre o nascimento. Ou seja, ele expõe a Cristo claramente. Se aos olhos dos judeus algumas questões estavam encobertas, eu penso que hoje elas estão mais claras. Estão mais expostas, estão reveladas, mas mesmo assim a pergunta continua: quem acreditou na nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? Lá em Matos, na igreja de Matos, quando nós conversamos com as pessoas ali da igreja, eles dizem, às vezes em oração, quando estamos orando, eles dizem assim: Senhor, quantas pessoas dessa aldeia já passaram por estas portas? Quantas pessoas? Mas elas não ouviram a palavra. Eles, nas suas orações. É o que Paulo está a dizer aqui. Quem acreditou? Quem deu crédito à nossa pregação? Não adianta passar por essas portas. Não adianta entrar aqui e ser participante, muitas vezes morrer aqui de velho, se literalmente o Evangelho de Cristo não produziu diferença na sua vida. Então Paulo nos mostra no versículo 17 duas consequências da pregação da palavra. Ele diz, primeiro, a fé vem pela pregação. Ou seja, não há como acender a fé no coração do homem, num coração duro e pecador, se não for pela pregação. É claro que alguém pode dizer assim: olha, eu conheço uma pessoa que se converteu lendo a Bíblia. Ah, pois, e a Bíblia é o quê?
Ah, não tinha um pastor. Não, tá bem, mas a pregação está aqui. A única coisa, a única diferença é que muitas vezes, ao ler a Bíblia, as pessoas têm muitas dificuldades. Por isso, a importância da pregação da palavra. Então, Paulo diz que a fé vem pela pregação. Sim, a fé salvadora vem pela pregação do Evangelho. Nós sabemos que muitos não crerão, mas o meio de crer é a pregação do Evangelho. Muitas pessoas já passaram por estas portas também. Muitas pessoas já estão em outros campos, já estão em outras cidades, já estão em outros países, mas estão tão longe de Cristo. Mas já passaram por aqui, já ouviram este Evangelho. Mas o coração continua duro. A segunda questão que Paulo mostra aqui no versículo 17, ou a segunda consequência da pregação, é que ele fala que a pregação é pela palavra de Cristo. Ou seja, o anúncio é a Cristo. Devemos anunciar a Cristo. A pregação que produz salvação é a respeito de Cristo, porque somente Cristo salva. Eu posso pegar uma passagem qualquer da Bíblia. E existem diversas passagens muito bonitas na Bíblia. Mas se aquela passagem não me levar a Cristo, foi apenas uma bela passagem. Se eu pegar Davi lutando contra Golias e dizer, olha, aquele homem acreditou que ele poderia derrubar um gigante que era muito maior que ele, e ele pegou uma pedra e derrubou o gigante. A lição pode ser muito bonita, mas onde está Cristo? Eu preciso apontar Cristo. Porque Cristo é o meio da salvação. Cristo é o meio da salvação. Foi assim desde o princípio, passando por Moisés, passando pelos profetas, chegando aos discípulos, chegando aos apóstolos e fechando-se no Apocalipse. Sempre foi assim. É desta forma que somos salvos e pela qual a igreja avança e avança para alcançar os eleitos de Deus. É assim. Sempre foi, sempre será. Através da pregação da palavra. Mas a segunda característica que nós vemos aqui no anúncio de Paulo está no versículo 18. Paulo faz uma pergunta a ele. Ele fala, mas pergunto. Ele está falando a ele. Pergunto. Porventura não ouviram? Foi pregado, porventura não ouviram? Ele está fazendo uma pergunta. Será que a pessoa estava lá meio desapercebida, estava desatenta? Não sei se Isaías tinha esses lampejos como eu aqui, de vez em quando falar mais alto para acordar as pessoas. Será que eles não ouviram? Será que de repente, durante séculos dos profetas, será que eles não ouviram? Essa é a pergunta de Paulo. Paulo está dizendo, bom, estou aqui a falar uma coisa, mas será que por acaso eles não ouviram? E aí Paulo mesmo diz assim, sim, por certo eles ouviram. Por certo foi anunciado. Com certeza foi anunciado. Por toda a terra foi anunciado. A voz do Senhor se fez ouvir e as suas palavras até os confins do mundo. Por certo. Interessante, porque Isaías faz uma pergunta muito parecida quando ele diz, quem creu na nossa pregação? Mas será que alguém não ouviu falar sobre a graça de Deus? Sobre as maravilhas de Deus? Sobre as misericórdias de Deus? E Paulo então vai aqui exemplificar isso citando o Salmo 19. O Salmo 19. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Não que o Salmo 19 se refira à pregação do Evangelho. Nós não vemos a pregação do Evangelho aqui no Salmo 19. Mas ele mostra-nos a revelação de Deus na natureza. Algo que Paulo tratou no capítulo 1 de Romanos e que nós falamos aqui.
O que diz o Salmo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia. Eu estou pegando mais longo o Salmo. E uma noite revela conhecimento a outra noite. É assim. O firmamento anunciam as obras do Senhor. Não há linguagem nem palavras. E dele não se ouve voz nenhum. No entanto, toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é o Salmo 19, a primeira parte do Salmo 19. Ou seja, meus irmãos, a natureza revela a Deus. Ele se faz conhecer. A natureza revela os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder. Portanto, Paulo diz lá em Romanos 1, 19 e 20, portanto, os homens são indesculpáveis. Ninguém pode dizer assim, eu não ouvi falar, nem sabia que existia esse Deus, porque a própria natureza fala desse Deus. Ou seja, o que Paulo está a dizer é que assim como a natureza anuncia a Deus, as Escrituras anunciam o Evangelho. E nenhum judeu, nenhum grego, nenhum gentil, nenhum português, nenhum brasileiro, nenhum chileno, nenhum angolano, nenhum país do mundo pode dizer que não sabia disso. Ninguém, pois todos conhecem. Os judeus tiveram um privilégio maior, desde a tenra idade, desde a meninice. Desde pequeno, desde os 7 anos. Né, Arthur? Desde os 7 anos. Eles são criados no ensino da lei. Eles são criados ouvindo os salmos, ouvindo os profetas. E alguns têm privilégio maior ainda de crescer aos pés de um erudito, como Paulo teve o privilégio de ser educado aos pés de Gamaliel, que ensinava, que o doutrinava, que explicava. Toda a terra pode saber disso. A toda a terra é anunciado isso. E, portanto, meus irmãos, nem eu e nem você que está aqui hoje pode dizer assim, olha, eu não sabia que era bem assim. Se eu soubesse que era assim. Não, você está aqui hoje, você está ouvindo que é bem assim. Então não há desculpa. Ninguém pode ser indesculpável diante de Deus. Terceira e última parte, nos versículos 19 ao 21, eu vou reler. Paulo faz uma nova pergunta. Pergunto mais. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Aí Paulo diz, peraí, Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me ao que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos, a um povo rebelde e contradizente. O que é que Paulo está a dizer aqui? Paulo faz essa pergunta. Será que isso não chegou, o evangelho, ao conhecimento de Israel? Vamos imaginar que eles ouviram Isaías dizendo do servo sofredor que derramaria seu sangue pelos pecados. Vamos dizer que eles ouviram isso, mas não compreenderam bem. Mas será que eles não compreendiam o que simbolizava os sacrifícios que eles realizavam constantemente no templo? Será que eles não entendiam aquilo? Será que eles não entendiam a lei? O que é que a lei apontava? Será que eles não entendiam o que as festas significavam? Será que eles não entendiam os sacrifícios para que apontava? Será que eles não entendiam a liturgia e o culto? Tudo era sobre o servo sofredor. Tudo era sobre ele. E Paulo vai chegar à conclusão de que o problema não estava
quem pregava, mas estava porque ele era pregado a um povo rebelde, o final do versículo 21. Pregava a palavra a um povo rebelde. Não é isso que nós temos visto, um povo rebelde? Não é isso? Ouvem a palavra. E eu quero dizer que questionar a palavra é seguro, faz parte. Você pode questionar alguma coisa. Você não pode endurecer o seu coração para a resposta. Quando eu responder sobre a palavra, você... eu não acho que é assim. Não, você não pode achar. Paulo diz aqui, não obedeceram. Nós precisamos ter esse cuidado. Muitas vezes nós lemos e, como o nosso coração é um coração mau, nós olhamos aqui, eu acho que Deus, acho que não quis, não foi bem isso. Não foi bem isso que ele queria dizer. Nós mesmos traduzimos para aquilo que o nosso coração está cheio de pecado. É assim. Hoje pela manhã, aqui, estudando as cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, estávamos falando sobre Tiatira. E ele diz que Tiatira era uma boa igreja. Era uma boa igreja. Estava tudo muito bem lá na igreja. Olha, ele começa elogiando. Olha, vocês são firmes na fé. Olha, vocês fazem boas obras. Olha, vocês... parabéns. Mas levantou-se entre vós uma mulher, a Jezabel, da vossa igreja, e vocês estão dando ouvidos a ela daquilo que ela acha. Ele diz, uma profetisa que se autodenominou profetisa e fala coisa que ela quer falar. E o que é que a igreja começou a fazer? Nossa, que sabedoria. Muitas vezes é isso que acontece. Porque fala coisa que nos traz um pouco de alento. No caso dela aqui, falava sobre coisas do diabo, de Satanás, mas pode ser que levante alguém e comece a falar coisas que nos traz alento. Olha, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas como também foi dito hoje de manhã aqui, a Bíblia deve ser lida sempre com duas características de Deus. Deus é amor e Deus é justiça. Mas nós estamos sempre ali. E aí alguém chega e não, olha que Deus te ama, vem como você é, vem como você tem, e fica como você é. É assim que a igreja tem se colocado. Paulo está a dizer que é um povo rebelde, um povo duro. Mas antes dele citar Moisés e Isaías, para mostrar que Deus iria então chamar um povo que não é nação, como gente que não é gente, né? Os judeus o chamavam de insensatos a quem? Aos gentios. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu vou levantar uma nação que nem é nação, porque Israel era o povo de Deus, a nação de Deus. Ele diz, eu vou levantar nação que nem é nação, com gente que vocês chamam de insensatos. Vou levantar essa gente aí. E eu vou fazer o quê? Vou provocar a ira a vocês, porque eles serão meu povo. A palavra aqui estava se referindo aos gentios. Moisés e Isaías já diziam que isso iria acontecer. Ele irá se revelar aos que não perguntaram por Deus. Deus se revelou a um povo que nem sabia muito claramente quem era Deus. Mas será que esse povo que não recebeu as revelações especiais de Deus, já falamos aqui sobre a questão da revelação natural e revelação especial, e as revelações especiais que Deus deu ao povo de Israel como aliança. Deus não fez aliança com um povo gentil.
Deus fez aliança agora com a igreja, mas não com o povo gentio. E os sacrifícios que Deus deu? Deus deu para o povo de Israel e não para os gentios. A lei, o culto, isso são as revelações especiais de Deus. A revelação geral ou natural é a natureza. Então os judeus podem alegar que não. O povo de Israel, o povo de Deus, diz a palavra do Senhor aqui no final, que era um povo especial. Deus tratava esse povo todos os dias. Um exemplo disto é a travessia do deserto. Quando Deus mandava o alimento todos os dias. Eu gosto muito dessa figura, desse Deus protetor ao seu povo. Ele todos os dias mandava o alimento. E no sábado, quando eles não podiam catar o alimento, então na sexta ele mandava 2 porções. Percebe? É como se você recebesse na sua casa todo dia uma marmita, um marmitex. Não sei como é que, não me vem agora à mente aqui como é que se fala aqui em Portugal. Lá uma marmita mesmo, né? Então, já pensou todo dia na sua casa? Pumba! Aí no sábado fecha o restaurante, aí na sexta ele traz 2 marmitas para você. Maravilha. Mas não é só isso. Sabe como é que é o deserto? O deserto tem uma característica típica. Durante o dia é um sol de rachar mamona, né? Aí tudo bem, ninguém sabe o que é mamona, não tem problema. É uma coisa qualquer que racha. É um fruto lá qualquer, que o sol, quando bate muito firme, ele pá, estoura. Né? E à noite, um frio de congelar os dedos. O que é que Deus fazia? Durante o dia, a nuvem. Pá! Embaixo de um grande sombreiro. Refrescante, uma brisa suave. À noite, uma coluna de fogo. Já perceberam? Povo especial. Paulo está dizendo assim, vocês tiveram Deus tratando de vocês. No versículo 21 ele diz assim, todo dia Deus estendeu as mãos a vocês. Todos os dias Deus estendeu a mão a vocês. E o que vocês fizeram? Vocês eram um povo rebelde e contradizente. E eu quero aqui me ater um pouco aqui sobre a questão do contradizente. Deus falava uma coisa, Israel fazia outra, né? Isso é contradizer, né? Você fala uma coisa, a pessoa faz outra. Então, Deus disse, adorarás somente ao Senhor teu Deus. O que é que eles iam? Não, também quero adorar os deuses lá dos outros povos. É tanta festa também lá. A Bíblia usa a palavra prostituir-se. Deus dizia, vou enviar o Filho meu que trará salvação para vocês. O que é que o judeu dizia? Crucifica-o. Crucificam. Deus forma a igreja. O que é que os judeus fazem? Perseguem a igreja. E uma prova disso é o próprio autor aqui da carta, Paulo. Paulo era um feroz perseguidor, porque ele pensava que aos olhos de Deus ele estava fazendo a melhor coisa da vida. Matar esses infiéis. Percebe? Paulo diz, um povo rebelde e contradizente. Então eu deixo aqui uma pergunta, não é? Nós lemos tudo isto e devemos fazer uma pergunta. O que mudou? O que mudou? E a resposta é nada mudou. Continua tudo igual.
Deus se revelou a um povo que chamou de seu e eles o negaram. Deus se revelou à igreja e eles negaram. Continua tudo igual. O evangelho tem sido pregado a todo mundo e muitos continuam a negar e a perseguir. Negar a palavra e perseguir cristãos. Falei aqui no último domingo. A perseguição a cristãos por ano mata mais do que as guerras. Nada mudou. Nada mudou. Eu quero então terminar isto, ou esta passagem, trazendo algumas consequências ou ponderações ou lições que nós podemos tirar. Né? Olhamos para o texto e perguntamos, então, como viver? Eu leio o texto, né? O Vitor, que está aqui a fazer o livro de Apocalipse, ele diz assim, 7 cartas do Apocalipse, você deve ler, ver os erros dela e falar, esses são erros da igreja, eu preciso melhorar isto, eu preciso corrigir isto. E olhar para os acertos e dizer, preciso melhorar isto. Ou seja, nós olhamos para a palavra para aprender com ela, não é para olhar e falar, povo duro, pessoal ruim. Não, você faz parte desse grupo aí, não se esqueça. Então, quais as lições? Às vezes, nos é frustrante pegar a palavra. Né? O pastor tem sempre um privilégio, né? Ele está aqui em cima, ele tem uma visão geral de tudo que acontece, pode ser o maior auditório de todos. O pastor tem sempre a visão de tudo. E às vezes a gente está pregando e a gente percebe a pessoa conversando, pessoas mexendo no celular, né? Lá na nossa igreja, lá, a primeira coisa quando a gente chegava era desliga o celular. E quando tinha alguém usando o celular, o pastor falava assim, desliga o celular, fazer um favor, porque você que está usando, ele não falava a pessoa, você que está usando, desliga. Agora a gente fala assim, por causa da Bíblia. Ou como eu sou um cara do passado, né, a Bíblia para mim tem que ter folhas. Aquelas que é no tablet, ela é boa para quando a gente está num lugar, estamos esperando lá no ponto do Airbus, lá, estamos lá esperando o bus. Estou aqui sem fazer nada, deixa eu dar uma olhada. Mas eu não estou a dizer que não é lícito, né? Mas eu prefiro assim. Então, muitas vezes é meio frustrante. Você diz assim, puxa vida, passei a semana inteira preparando esse estudo. Ou o professor da escola bíblica que chega e fala assim, puxa vida, me dedico, as pessoas não vêm à escola bíblica. Eu sei que isso pode ser ruim, né? Mas aí nós lembramos, também você espera o quê, Vitor? Ou o pastor Vitor? Espera o quê? O coração do homem é rebelde. O que é que você precisa? É assim mesmo. Ele sempre vai querer outra coisa que não seja o evangelho. Mas também nós precisamos entender que mesmo aqueles que são salvos, e aqui atenção, mesmo os salvos precisam ter cuidado com o seu coração enganador, porque ele continua aí dentro. Quando nós lemos Ezequiel dizendo que ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne, é na forma de entender a palavra, mas o teu coração pecador continua aí dentro. Ele continua aí. E se você não tiver cuidado, ele vai gerar coisas em você. Então nós precisamos ter cuidado com esse coração enganador que habita em nós. Devemos estar sempre alertas. O próprio Cristo diz, orai e vigiai. Hoje, amanhã, sempre. Sempre. Por quê? Eu já sou salvo, para que eu preciso ficar orando? Você é salvo, um salvo dentro de um corpo pecador. Ore, busque o Senhor, clame ao Senhor. Todos os dias nós devemos fazer o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 6, nos revestir da armadura de Deus.
Nós devemos estar com o escudo da fé empunhado. Nós devemos estar com o capacete da salvação, protegendo a nossa mente do pecado. Nós devemos levantar a espada da palavra todos os dias. Você é o alvo preferido, porque você muitas vezes se acomoda achando ou dizendo: sou salvo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não. O todas as coisas já foi te dada, tua salvação. Mas atenção, não caia nesse engano de achar que agora você é impenetrável. Fortaleça-se. Segunda lição que nós podemos ter, meus irmãos, há uma só verdade. Hoje nós ouvimos muitas verdades, muitas palavras dizendo que são muitas verdades. Ouvimos inclusive um líder de uma grande, enorme nação religiosa, certo dia dizendo que todas as religiões levam a Deus. Os caminhos podem ser diferentes, mas todos levam a Deus. Isso é ferir a palavra, uma punhalada na palavra. Há uma só verdade, há um só evangelho. Um só evangelho. Paulo alerta a igreja dizendo: se alguém pregar outro evangelho fora deste, que seja maldito. Outro evangelho. Há um só evangelho. Se não tiverdes a exata noção do que é o evangelho, você está condenado. Os judeus pensavam que satisfaziam a Deus através de uma justiça própria, observando ali os mandamentos, observando as festas, observando os ritos. E eles diziam então: sou filho de Abraão. E Cristo diz: eu posso levantar filhos de Abraão de pedras. Nós precisamos entender que nós devemos vir à igreja com um coração contrito, com um coração quebrantado. Quando chegamos aqui à igreja, nós devemos estar entristecidos por causa do nosso coração. Sim, alegres por estar na casa do Senhor, para louvar o Senhor, mas nós devemos chegar com o coração contrito. Publicano e o fariseu. Publicano, lá no fundão, lá no início do templo, batia no peito: Senhor, perdoa-me, porque sou um pecador. O fariseu: Senhor, não me deixe ser igual a esse pecador. Meus irmãos, quando viemos à igreja, venhamos com o coração disposto a adorar o Senhor. E se você tiver a graça de entender, ou o correto entendimento da salvação pela obra redentora de Jesus na cruz, então sim, você estará salvo. Mas vigiai. Terceira e última questão ou lição que nós podemos ter aqui. A grande salvação nos é concedida desde o Antigo Testamento. E Deus nos revelou pelas Escrituras. No versículo 20, Paulo diz que Deus se revelou. O próprio Deus se manifesta, o próprio Deus se identifica, o próprio Deus declara a sua vontade. Todo na palavra. Quanta gratidão, meus irmãos, nós deveríamos ter a Deus por este privilégio que nós temos de termos as Escrituras, a vontade de Deus, a palavra revelada de Deus nas nossas mãos. Deus havia se revelado aos judeus
e todos os dias estendia mãos a eles. Posso dizer que Ele faz o mesmo hoje por você. Deus estende todos os dias as suas mãos para o Senhor. Todos os dias. Ele faz isso hoje por nós. Mas atenção, porque a palavra ela continua, todo dia estendia a mão. Não seja um povo rebelde. Não seja um contradizente. Quando Deus falar, você diga amém. Amém. E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos fortalecer pela sua palavra. Quem acreditou na nossa pregação? Que você possa estar a dizer, eu acreditei. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando o culto desta manhã. Ó Deus, nós somos gratos, Senhor, a Ti, pela palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós somos fracos, Pai. Nos ajuda, nos fortalece no Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dê orientação, nos dê a direção. Nos ajuda, Senhor. O Senhor se revela a nós pela natureza e pela Tua palavra, Senhor. O Senhor se revela para que nós possamos louvar e adorar o Teu santo nome, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e nos ajuda para não mais os cometê-los, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa este Teu povo que está aqui nesta manhã, este povo que nos acompanha através dessa transmissão, que a Tua palavra possa alcançar o coração daqueles que ainda não converteram o seu coração ao Senhor, daqueles que ainda não entenderam. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.